anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui na presença de Deus para oferecer-lhe através do nosso Senhor Jesus Cristo nossa adoração, louvor e ação de graças. Para confessar os nossos pecados, ouvir sua santa palavra, orar pelas nossas próprias necessidades e pelas necessidades do mundo, a fim de que possamos conhecer mais verdadeiramente a grandeza do amor de Deus e proclamar, através de nossas vidas, os frutos de sua graça. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro que
graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em de dar. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde assiste a tua glória. Suba a minha oração perante a tua face, qual incenso, e minhas mãos levantadas sejam o sacrifício da tarde. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, nós continuamos falando um pouco de depressão nessa época de pandemia e que a gente ficou muito tempo isolado. Muita gente tem confundido outra coisa, além de confundir tristeza e depressão, tem confundido ansiedade e depressão. Ansiedade é um medo. Ansiedade é um medo sobre o que pode acontecer e eu sei o que vai acontecer, então eu começo a me preocupar excessivamente com o futuro. Então eu começo a entender que há sempre um perigo e esse perigo me causa medo e esse medo me traz ansiedade, que é diferente da angústia. A angústia é uma coisa estranha, é aquela sensação ruim de peso no peito, que eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas eu estou sentindo o tempo todo. Então a ansiedade tem a ver com o medo, a ansiedade tem a ver com aquilo que o nosso cérebro elege como perigo, a ansiedade tem a ver com as nossas inseguranças, a angústia tem a ver com questões mais profundas de desamparo, de desapego, de rejeição, de um medo que a gente não sabe exatamente falar sobre ele. E a depressão, então, é diferente de tudo isso, porque ela é um estado de profunda tristeza, fadiga, desesperança, pensamentos de morte, muito cansaço, dores no corpo, persistentes por mais de uma semana. A ansiedade, ela pode levar à depressão? Pode, porque a ansiedade ela tem uma crença negativa de fundo que é a impotência, a fraqueza. Então pode ser que essa crença negativa, sou impotente, ela nos leve a um quadro de depressão maior e mais significativo. E às vezes pode acontecer um evento na nossa vida que precipita a depressão. A depressão já estava lá, a gente já tem um histórico familiar, a gente já viveu outros eventos de depressão na nossa vida e de repente uma situação ruim, uma perda, uma morte, um prejuízo, precipita, traz o quadro de depressão. Então nós vamos correr e cuidar rápido. Quanto antes a gente cuidar, melhor vai ser o resultado e a gente vai ficar um pouco mais forte para fazer a nossa caminhada. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir.
Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Convidamos a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Memória de Mim, momento em memória dos mártires da fé, elaborado por Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação compõem uma das 5 marcas do modo como as igrejas membro da Comunhão Anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã do planeta. É nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz.
É de certo também nesse espírito que o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, transformando-nos pela renovação de nossas mentes. Por isso, lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seus tempos e espaços a cruz de Cristo e o anúncio da boa notícia da redenção da humanidade pelo amor infinito. Neste mês de junho do ano de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória do Padre José María Gran Cirera, missionário espanhol em Guatemala. Seu trabalho pastoral em regiões do campesinato indígena o obrigava a fazer longas viagens missionárias a cavalo. Nelas, ao deparar-se com o sofrimento e carência do povo, foi descobrindo o sentido da missão cristã em seu compromisso evangélico com os pobres e perseguidos. Em junho de 1980, escrevia em seu diário: "Há mais soldados do que antes em Chacul, e por causa de certos rumores que correm entre as pessoas, nós preferimos não deixar a cidade por vários dias, pois com tantos soldados nas ruas, as pessoas não estão tranquilas, e a presença do padre, mesmo que pouco possa fazer, sempre dá um pouco de tranquilidade." Ciente dos riscos que corria, Padre José manteve seus serviços pastorais na região de Quiché e em pouco tempo, aos 36 anos, foi martirizado por um tiro nas costas. O exército admitiu ser autor do disparo, alegando, porém, um confronto com guerrilheiros. Na ocasião, o bispo Juan Gerardi pregou ao povo: "Não deem ouvidos às vozes que querem manchar este testemunho. Não deem ouvidos àqueles que dizem que os padres deveriam ser mortos porque eles são comunistas." Juan Francisco Durán Ayala, 30 anos, estudante e voluntário do Comitê Ambiental de Cabanhas em defesa da água e da cultura. Pendurou cartazes na cidade de Liobasco, no departamento de Cabanhas, exigindo a aprovação de uma lei contra a mineração e exigindo que a companhia Pacific Rim Mining se retirasse de suas terras. No dia seguinte, partiu para assistir aulas na capital, San Salvador. Nunca mais retornou a seu povoado. Seu corpo foi encontrado poucos dias depois, em junho de 2011, com 2 balas no crânio. Inicialmente não identificado pelo médico legista, foi enterrado numa vala comum. Lo llamaron bandido como a Jesús. Era Dios que gritaba revolución. Concluamos este momento no qual prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires de nossa esperança no Deus libertador, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé, concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos,
1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar.
As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Deus, Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades das outras pessoas, por nossa indiferença diante das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós, pelo abuso, destruição e contaminação da Tua criação e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por Tua misericórdia e sê bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a Ti confessamos os nossos muitos pecados e pela Tua fidelidade e justiça concede-nos o Teu perdão. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Para te dizer, embora queira muito te falar, sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, e muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a Ti pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração. Sentir os Teus dedos enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o Teu nome, sentir Teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só Tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber, se em meio ao caminho que Tu tens traçado eu andar errado por não Te seguir. Torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o Teu perdão. Se em meio ao caminho que Tu tens traçado
eu andar errado por não te seguir. Torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Chegamos ao momento da reflexão. Hoje o nosso convidado é o reverendo Osiel Assunção, reverendo que tem se aproximado da nossa diocese, lá no ACDH do Norte, do reverendo Gessione Pinto, e ele fala da cidade de Batalha, no Piauí. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Meu irmão e minha irmã, nos últimos anos, um termo da física se tornou bastante popular nas conversas nossas do dia a dia: resiliência, ou dizer que alguém é resiliente. Na física, este termo se refere à propriedade que determinadas matérias têm de retornar à sua forma original depois de ser submetida a uma deformação elástica, depois de sofrer uma pressão. Então não foi muito difícil essa palavra ser aplicada à capacidade que algumas pessoas demonstram de passar por problemas, enfrentar obstáculos e não deixarem se abalar. Muito pelo contrário, saírem dessas experiências ainda mais fortes. É como nas palavras da canção popular eternizada na voz de Bete Carvalho: é o sujeito que cai, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O texto para a meditação de hoje está na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Na nova tradução da linguagem de hoje, lemos assim: é por isso que sofro estas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde este precioso tesouro que foi entregue a você. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo está se dirigindo a Timóteo, que é seu filho na fé. Ele o encoraja a se manter firme, mesmo diante de sofrimentos que possam vir sobre ele. Encoraja Timóteo a ser resiliente e oferece o seu exemplo. Conta um pouco dos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo experimentou muito sofrimento. Resumidamente, ele foi perseguido, foi açoitado, foi expulso de cidades, foi preso injustamente, sofreu naufrágio, foi mordido por cobra, ou seja, um exemplo que aparentemente pode ser ruim, que ninguém pode querer seguir. Mas o texto segue dizendo que ele manteve a esperança em meio a tanto sofrimento. Paulo sofre estas coisas, mas ainda mantém a esperança. Sofre estas coisas, mas não se envergonha, não se deixa abater, não fica humilhado, digno de vergonha. Em vez de escolher o vitimismo, preferiu se deixar guiar por um objetivo de vida maior. Esse é o exemplo que ele oferece a Timóteo
e é este exemplo que deve inspirar a todos nós. Mas como um homem com uma história de tanto sofrimento pode ter uma atitude assim tão positiva? Acontece que Paulo conhecia o Deus em que cria. Sabia com toda confiança quem é esse Deus, que é um Deus poderoso e capaz de o guardar até o fim. Este testemunho de encorajamento do apóstolo Paulo se aplica muito bem a nós nesse tempo de pandemia, quando vemos a dor e o sofrimento chegar bem perto de nós. Vivemos um tempo de incerteza em que as autoridades não se entendem, as informações são conflitantes, não sabemos exatamente o que estamos enfrentando, não sabemos o que esperar durante esta crise e muito menos o que nos aguarda depois dessa crise. Mas a mensagem desta epístola nos fala de vida. Paulo diz logo no início da carta que era apóstolo pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Jesus Cristo. Versículo 1. Diz também que serviu com muita coragem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Versículo 10. Para finalizar, eu trago um trecho da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele nos dá outra prova desta confiança diante da adversidade. Diz assim o trecho: E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O apóstolo Paulo nos mostra assim que podemos conviver com o sofrimento, mas sem se conformar com ele, mantendo os olhos fixos num objetivo maior. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor conquistou para nós na cruz, por todas as dores e insultos que o Senhor sofreu por nós. Redentor misericordioso, amigo e irmão, que possamos te conhecer mais claramente, te amar mais, te seguir mais de perto, dia após dia. Amém. Não sei por que de Deus amor a mim
Credo Apostólico. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É momento do nosso quadro em missão. Durante essa semana que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil comemora os 130 anos, nós contaremos com a participação no quadro do reverendo Gessione Pinto, ele que é historiógrafo da Diocese Anglicana do Recife e nos trará as histórias dos fundadores da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, onde a cada dia estaremos lembrando um dos nomes, um dos fatos marcantes dessa história. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Olá, querido irmão, querida irmã, que acompanha a Voz Anglicana. Hoje a igreja lembra John Gray Mann, sacerdote e missionário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em 1921. Ele nasceu no dia 2 de agosto de 1864, na Louisiana, nos Estados Unidos, filho de John Gray Mann e Nancy Mann. Em 1884, completou o curso na Academia Militar da Virgínia, atingindo o posto de capitão, sendo nomeado professor assistente da mesma academia. Continuando seus estudos, formou-se em engenharia civil. Descobrindo sua vocação religiosa, matriculou-se no Seminário da Virgínia, onde foi considerado um aluno exemplar. Atendendo ao apelo missionário de Maurice Kingsouth para trabalhar no Brasil, apresentou-se como voluntário. Já conhecia algo sobre o Brasil, pois seu pai foi um dos engenheiros construtores da Estrada de Ferro Rio-São Paulo. Em companhia de William Brown, foi ordenado diácono na capela do seminário em 28 de junho de 1891. E a 2 de agosto do mesmo ano, foram elevados ao presbiterado. Em setembro de 1891, em companhia da sua esposa, partiu para o Brasil. Com eles vieram também a diaconisa Mary Parkett. Chegando ao Brasil, ele foi encarregado de abrir uma missão da igreja na cidade de Pelotas, auxiliado pelo catequista Fraga. E o fez em outubro de 1892. Enquanto ocupava uma sala como capela, ele confeccionou uma planta e supervisionou a construção, em 1909, do bonito templo da nossa Igreja do Redentor, no centro da cidade de Pelotas. O reverendo Dr. Mann contraiu núpcias em Pelotas com a brasileira senhora Elza Crisch, neta do cônsul americano em Rio Grande. Em Pelotas, o reverendo Dr. Mann foi também professor da Escola de Agronomia e também professor e reitor do seminário em Rio Grande de 1906 a 1909. Tal foi o crescimento da única igreja não romana na cidade,
que já em janeiro de 1896 hospedou o terceiro concílio ou convocação. Em 1912, o reverendo Mann passou a direção da paróquia do Redentor ao reverendo José Severo da Silva, depois de ter servido ali durante 20 anos. Com a eleição do reverendo Dr. Brau para bispo da Diocese da Virgínia, o reverendo Dr. Mann assume a direção da paróquia do Redentor no Rio de Janeiro. O terreno da atual paróquia no Rio foi adquirido por ele. Foi ele o primeiro da igreja no Brasil a desfraldar a bandeira nacional no santuário da igreja. Após melindrosa cirurgia, faleceu em 20 de novembro de 1921, no Hospital dos Estrangeiros, no Rio. Seus restos mortais repousam no cemitério São Francisco Xavier, na mesma cidade. Podemos dizer que ele deu um grande exemplo para nós. Estas palavras foram retiradas do site do reverendo Josafá Batista, revjbs.com.br, e também do livro Dados do Clero da Igreja Episcopal do Brasil, do reverendo Marçal. Chegamos ao final do nosso programa no dia de hoje. Queremos mandar um abraço para as pessoas que nos escutam no site da Rádio Anglicana, o www.souieab.com.br, e um abraço também para as pessoas que nos escutam na cidade de Batalha, onde o programa é retransmitido pela Rádio Batalha FM 104,9. Nós mandamos um abraço especial para 3 novos ouvintes que estão sendo citados pelo reverendo Osiel. Também mandamos um abraço para ele, que fez hoje a reflexão no nosso programa. E o abraço vai para Calixto,
e também para o casal Raimundinha e Sebastião. Nós encerramos o programa de hoje com uma bênção cantada e desejamos que você fique com Deus e nos encontraremos aqui amanhã com mais um programa Voz Anglicana. Que o amor